Olá, eu sou Anita Gomes, sou terapeuta de mulheres e esse é um espaço para quem quer se conhecer com muita gentileza. Seja muito bem-vinda por aqui, te convido a se inscrever nesse canal porque toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui e acionar o lembrete para você não ficar por fora de nenhum deles. E eu tô produzindo uma série sobre sexualidade e autoconhecimento e esse é mais um vídeo dessa série e o tema do vídeo de hoje é exatamente esse: sexualidade e autoconhecimento. Como é que a gente se sente livre para ser quem a gente é? E eu escolhi esse tema porque olhar para minha sexualidade me trouxe muita liberdade, muita autorização para eu ser quem eu sou, de forma muito gostosinha. Então vou deixar aqui algumas provocações para você sentir se esse vídeo é para você. Você se sente livre para se expressar? Você sente que você se expressa com liberdade? Você se considera uma pessoa espontânea? E você se sente livre para expressar a sua sexualidade, a sua sensualidade sem nenhum medo, sem medo? Como é que são esses temas para você? E eu escolhi trazer esse tema porque muitas vezes nós somos as maiores controladoras da nossa expressão autêntica, da nossa expressão livre. E muito por conta do medo do julgamento. Nós temos muito medo do que o outro vai pensar. A gente aprende isso desde cedo, a gente aprende a disfarçar o que a gente sente. Eu, pelo menos, aprendi muito sobre isso, sobre como tolher a minha expressão para não transparecer aquilo que de fato eu estava sentindo. E o medo do julgamento é algo que só depende da gente trabalhar em nós. Ele tolhe a nossa espontaneidade, ele tolhe a nossa sensualidade, ele tolhe a nossa expressão no mundo, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente se autoriza ou não a ser. Essa é a verdade. E quando o assunto é sexualidade, a gente tolhe ainda mais, a gente tem ainda mais medo de ser julgada, né? E o que eu trago muito em mim, e percebo muito isso nas mulheres, é que a gente começa a nossa vida sexual com repertórios de performar. A gente aprende a performar numa relação sexual, na relação com o parceiro ou com a parceira, no flerte. E o ato de performar desconecta a gente muito da nossa espontaneidade, da nossa essência, daquilo que é natural em nós. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque é uma das coisas que eu trabalho muito na jornada Vivendo Nossa Sexualidade, que por acaso começa hoje e ainda dá tempo de você chegar. É um trabalho muito bonito de investigação profunda da nossa sexualidade com muita gentileza. E esse trabalho eu sou apaixonada por ele, porque eu me transformei muito olhando para minha sexualidade e eu testemunho mulheres se transformando muito também através desse trabalho com a sexualidade. E eu quero deixar aqui hoje 3 sugestões caso você queira trabalhar essa liberdade de ser quem você é. A primeira sugestão que eu quero deixar é para você observar da próxima vez que você ficar com medo do julgamento externo, de ser julgada, de ser tolhida por alguém ou por algum olhar, para você parar um pouquinho e se perguntar: qual é a pior coisa que pode acontecer para mim se isso for deflagrado ou se isso for percebido, se de fato eu for julgada? Qual é a pior coisa que pode acontecer comigo? Então observa, a próxima vez que você for fazer qualquer coisa e ficar com medo do julgamento externo, observa qual é a pior coisa que pode acontecer se esse julgamento de fato acontecer. Porque muitas vezes a gente fantasia sobre o que o outro vai falar sobre nós, o que o outro vai pensar sobre nós, como é que a nossa imagem vai ser vista. Então observa o quanto desse medo é real e o quanto tem de julgamento. E sobre o medo real, observa se você tem recurso para lidar. Então tá, eu consigo bancar, se isso de fato acontecer, eu tenho repertório para dar conta ou não? Porque muitas vezes esse medo ele é muito da nossa criança, que não tem repertório para lidar, né? Dos nossos medos mais infantis. E as crianças que moram dentro da gente, muitas vezes não sabem lidar com situações de julgamento, com situações de exposição. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma situação como essa, para um pouquinho e se pergunta: qual é a pior coisa que pode me acontecer?
se isso vier à tona, se de fato eu for julgada. E diante disso, eu tenho repertório, eu sei lidar ou não? Porque isso pode balizar bastante e a gente começa a olhar para as nossas fantasias. Muito do nosso medo de expressão vem das fantasias, desse mundo que a gente vai criando, desse imaginário que a gente vai criando sobre o que o outro pensa sobre nós, sobre o que o mundo acha e sobre essa imagem que eu preciso vender, que eu preciso apresentar, que é muitas vezes aceitável. E esses medos passam por coisas que normalmente não são muito aceitáveis, mas essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão que eu quero deixar aqui é para você identificar essas vozes. De quem são essas vozes? Essas vozes que falam dentro da nossa cabeça muitas vezes quando a gente quer fazer algo, quando a gente quer se expressar. Muitas vezes a gente ouve vozes muito nítidas. Nem sempre elas são claras, mas quando elas forem, tenta identificar de quem são essas vozes. Às vezes são vozes da nossa família de origem, vozes dos nossos pais, dos nossos avós, frases que tolheram a nossa expressão quando criança ou que tolheram a expressão do nosso sistema e que impactam na nossa relação com a nossa expressão. Então observa que vozes são essas e percebe o que você precisa para se tornar uma pessoa mais espontânea, para controlar menos, para abafar menos isso que sai de forma tão natural das crianças, que é essa espontaneidade. Então, o que você pode fazer para entrar em contato ainda mais com a sua espontaneidade? E visita essas vozes, observa, elas contam muito sobre o tolhimento da nossa expressão, da nossa espontaneidade e principalmente sobre a nossa relação com o nosso prazer. O prazer, a relação com o prazer, ela cabe muito, ela está muito dentro da nossa espontaneidade. As crianças, elas vão buscar naturalmente o prazer. E aí, ao longo da nossa infância, a gente recebeu muitas informações, muitas mensagens de nãos para o nosso prazer. Observa, depois me conta. E a terceira sugestão que eu quero deixar é para você dançar. Para você escolher uma playlist que tenha muito a ver com você, músicas que falem sobre a sua essência, sobre a sua alegria, sobre a sua expressão mais autêntica. Escolhe, faz uma playlist ou pega uma playlist que já existe e dança. E observa como é que essa dança é. Observa e veja se é possível dançar sem performance, sem um jeito que você já conhece. Deixa esse corpo se expressar de uma forma muito livre. E para fazer isso, talvez seja muito legal você estar num ambiente onde você tem certeza que você não vai ser abordada, vista, interrompida. Então fecha a janela, tranca a porta e toma um tempo para fazer isso, porque muitas vezes, se a gente acha que tem alguém nos olhando, a nossa expressão muda. A gente vai dançar de outra forma. Então tranca o quarto, fecha a janela, coloca uma playlist que tenha a ver com a sua essência e observa como é que é essa dança espontânea que nasce naturalmente de você. E veja se é possível sentir prazer com esse movimento, dançar de forma prazerosa, com essa espontaneidade, com essa criatividade de movimento que pode brotar a partir da sua expressão mais autêntica. Essas são as 3 sugestões que eu quero deixar aqui, caso você sinta vontade de explorar esse caminho de se conectar com quem você de fato é e se autorizar a se expressar livremente. E quando a gente faz esse movimento, ele traz pra gente muita leveza, muita gostosura no corpo e muita autorização pra gente ser quem a gente é. Muito do tolhimento da nossa expressão passa por acolher essas vozes, por silenciar essas vozes e também por ampliar o nosso repertório. Às vezes a gente não tem repertório de como é que é a nossa expressão mais espontânea, mais autêntica. E talvez essa dança possa te trazer novos repertórios. É muito gostoso quando a gente dança na vida de forma espontânea, de forma livre, sem medo do julgamento externo, sem medo de que o outro descubra quem eu sou. Não tem nenhum problema do outro descobrir quem eu realmente sou, porque a gente é um bocado de coisa incrível e não incrível. A gente é luz e sombra e todos nós somos luz e sombra. Todos nós temos coisas muito apreciáveis e coisas que a gente não gosta dentro da gente. Todos nós temos. E quando a gente olha para isso, fica um pouco mais fácil acolher e um pouco mais fácil trabalhar isso na gente.
Se você tem vontade de investigar mais a sua espontaneidade, a liberdade de ser quem você é, como pessoa, como mulher sexual, diante da sua sensualidade, eu te convido para a jornada Vivendo Nossa Sexualidade. Ela começa hoje, eu já disse, mas também é possível fazer um trabalho individual com você no consultório ou participar de outros trabalhos que eu ofereço. Sinta-se sempre muito bem-vinda nesse canal, sempre trago conteúdo sobre autoconhecimento e o próximo vídeo eu deixo aqui na semana que vem. Vou ficando por aqui, até lá!